Aos meus colegas de profissão fonoaudiólogos, deixa eu explicar para vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Eu tenho recebido algumas mensagens, algumas perguntas e eu resolvi fazer um vídeo para vocês entenderem um pouquinho aonde eu estou, como que tem sido a minha vida profissional até hoje aqui nos Estados Unidos, tá bom? Vou responder um pouco das dúvidas de vocês. Bom, vamos lá. Eu me formei em fonoaudiologia na FEAD, em Belo Horizonte, em 2009, então terminei meu curso em dezembro de 2009 e desde que eu logo em seguida, em 2010, eu fiz uma pós-graduação em audiologia e depois, em 2012, eu fiz outra pós-graduação na área de voz. Então eu sempre atuei, morando no Brasil, desde que eu formei, eu sempre atuei como fonoaudiólogo clínico. Depois eu fui para uma área um pouco mais profissional, da fonoaudiologia, mais da parte de comunicação. Eu abri uma empresa de consultoria em comunicação. Em 2016, eu resolvi fazer um curso de coaching. Eu achei naquela época que isso ia ajudar muito a nossa empresa. Então eu tinha uma empresa com minha sócia, também fonoaudióloga, minha melhor amiga, e nós resolvemos fazer o curso de coaching pela demanda da nossa empresa, de muitos treinamentos, muita consultoria dentro de empresa. Quando eu fiz esse curso, a minha vida profissional mudou completamente. Por quê? Eu resolvi que eu iria sair do Brasil para aprender inglês. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu estudava inglês no Brasil há muitos anos, já tinha um pouquinho do inglês técnico, principalmente por causa da faculdade, dos artigos, que eu sempre insistia em ler em inglês, mas eu tinha uma dificuldade muito grande em falar e de compreender. Principalmente fala, listening, muito grande. Então, em 2016, eu resolvi vir aqui para os Estados Unidos com o plano inicial de talvez ficar aqui um ano, fazer um intercâmbio. Eu vim com visto de turista, porque eu já tinha vindo aqui outras vezes e eu resolvi vir com visto de turista, e se eu realmente fosse ficar estudando, eu ia mudar o meu visto. Como tudo muda muito rápido, com 6 meses eu mudei totalmente de ideia e decidi ficar aqui. E aí eu larguei a fonoaudiologia totalmente de lado, porque o meu inglês era muito ruim, então eu não tinha inglês, meu inglês era muito básico. E eu comecei a trabalhar com o emprego que apareceu. Na época eu já fui direto para a área de restaurante e foi muito bom para mim porque eu tinha um contato diário com a língua. E aí foi onde eu comecei a crescer dentro da área de restaurante. Saí de ajudante de garçom, para bartender e pensar em crescimento financeiro também. Então, assim, foi muito bom para mim isso. E eu realmente deixei a fonoaudiologia de lado porque eu não conseguia ver naquela época o que eu poderia fazer como fonoaudiólogo aqui, sendo que o inglês era uma das minhas maiores dificuldades. Eu demorei aí, estudando inglês, eu posso te dizer que em torno de 2 anos para eu me considerar fluente. Mas ainda assim, com muitas trocas, com a fala ainda muito prejudicada. E uma coisa que eu achei muito legal, interessante na verdade, que eu tive muita dificuldade, é assim, os professores que eu fazia aula, fui para uma escola em Nova York, eram professores nativo-americanos e eles tinham uma dificuldade muito grande de falar sobre os sons da língua, Então, justamente por eu trazer essa bagagem da fonoaudiologia, eu perguntava, como que é esse som? Como que é esse fonema? Eu não estou conseguindo fazer, que vogal que é essa? Eu estou falando assim. E às vezes o professor falava, não, sim, do jeito que você está falando tá bom. Mas eu sabia que estava errado e eu me incomodava muito porque eu não conseguia perceber ou repetir aquele som. E aí, o tempo foi passando, eu peguei um pouco mais de confiança no meu inglês e junto com isso eu tive uma chance de me regularizar aqui no país, eu casei. E aí, no início do ano passado, antes da pandemia, eu resolvi que era a época de eu começar a mexer com o meu diploma aqui e ver quanto tempo mais que eu precisaria de fazer faculdade, tudo isso. Até então eu não sabia nada, não tinha feito nada. Primeira coisa que foi as informações são muito desconectadas, tá? Eu arrumei, muitas pessoas vieram para me ajudar, mas ainda assim, muitas coisas muito desconectadas. Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do porquê que isso é desconectado. O que acontece? O próprio nome aqui, os Estados Unidos, são estados. Cada um desse estado tem normas, regras, leis diferentes. Então, a primeira coisa, a fonoaudiologia aqui é chamada Speech Language Pathologist.
E tem também o audiologist. São duas profissões diferentes, apesar de estar conectado, mesmo conselho, mas são duas áreas totalmente diferentes. Ainda eu tenho um pouco de dúvida sobre a formação do audiologist. Eu vejo que o audiologista aqui, ele é quase que um doutorado, tá? Se a gente for comparar com o da Fono. Mas eu realmente fico um pouco, para mim é um pouco confuso ainda, porque eu acabei não indo para a aula de audiologia, eu acabei indo mais para a área de Speech Language Pathologies. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu li, eu precisava validar o meu diploma aqui. Então, eu peguei todo o meu diploma original, mandei todos os meus diplomas. Então, eu tinha um bacharel em fonoaudiologia e duas pós-graduação. Mandei tudo original para uma empresa que eu encontrei na internet, tinha lido muito bem sobre ela, que chamava Validential. Eu mandei tudo isso aqui para essa empresa. Essa empresa, eu paguei na época em torno de $700, porque tem todo um valor por cada diploma, tradução de cada página, por página, validação, enfim. Eu fiz o pacote com tudo. E então, quando eu fiz isso, isso aqui eu fiz, aqui, olha, eu mandei para eles em setembro de 2019, tá? Que eu comecei a mexer com isso. Então, quando eu mandei tudo, eu paguei na época em torno de $700. E eles me retornaram com um relatório muito bom, muito completo, falando qual que era a minha relação aqui, o que eu tenho. E por causa das pós-graduações, veio que eu tinha o equivalente a um Master Degree em Voice or Audiology. E isso me deixou muito animado, porque o Master Degree porque assim, aqui nos Estados Unidos, primeira coisa, quando é legal, vocês têm que estudar, né? A dica que eu dou para vocês, quem quer fazer tudo isso, é estudar um pouquinho como que funciona o sistema de ensino aqui. Então eles têm high school, depois eles vão pro college. E o college, você pode fazer áreas, por exemplo, eu vou fazer áreas biológicas, então eu vou para o college estudar áreas biológicas. Depois que eu termino o college, que aí cada college é mais ou menos 2 anos, 3 anos, eu vou pro meu master, e o meu master é mais 2 anos naquela área específica. Então, o Speech Language Pathologist, para você fazer o Master em Speech Language Pathologist, não significa que você ficou 4 anos estudando só fonoaudiologia. Você fez 2 anos de um college, pode ser, por exemplo, biologia, e depois você fez 2 anos o Speech Language Pathologist. Ou você fez 2 anos de ciências da comunicação e depois fez os 2 anos de Speech Language Pathologist. Isso foi o que eu entendi do sistema. Tá, gente? Se tiver outros fonoaudiólogos aqui me ouvindo, por favor, quiser complementar, quiser me explicar melhor como isso funciona, vamos bater um papo, pode me chamar. Mas o que eu entendi até agora é justamente isso. E por que eu não aprofundei tanto? Porque quando voltou essa validação desse Validential, tinha que eu já tenho o Master. Eu falei, bom, agora eu preciso procurar o conselho. Aqui eles chamam de boarding. E eu mandei toda a minha documentação original para o boarding de New Jersey, que é o estado que eu moro. Isso é outra coisa interessante. Cada estado tem regras diferentes, cada estado tem licenças diferentes. Então, existem alguns estados aqui nos Estados Unidos que você tem uma profissão que chama Speech Language Pathologist Assistant. Então, esse assistant me parece que uma pessoa que sai de um college com algumas matérias, já pode, com algumas matérias da comunicação, já pode ser o Speech Language Pathologist Assistant, e depois que ele faz o Master, que ele passa a poder assinar como um Speech Language Pathologist. Mas eu também tenho dúvida qual que é a diferença do Assistant, quais são as regras para um Assistant. Por quê? Porque o estado que eu moro não existe o Speech Language Pathologist Assistant, não existe. E aí eu mandei a minha documentação. Eu conheço pessoas em outros estados dos Estados Unidos que mandou a documentação muito parecida com a minha e logo em seguida já recebeu o permit de atender como Speech Language Pathologist Assistant. Aqui não existe. E aí eu recebi uma carta do conselho, então depois eu posso mostrar para vocês também. Tá aqui. Eu recebi uma carta falando que a minha documentação foi aceita, mas eu precisava mostrar para eles a minha prova no Praxis. O que é isso? O Praxis é um teste
Aqui, olha. O Praxis tá vendo? Uma revisão avançada para Speech Language Pathologies para o Praxis Test. O Praxis é um teste que todo mundo, quando termina o Masters, precisa pegar esse teste. Então, eu gosto de comparar assim, vamos supor, uma pessoa que formou em Direito, para ela ter o direito de atuar como advogado, ela vai fazer a prova da OAB. Então, é como se fosse isso. A pessoa fez o Master's Degree em Speech Language Pathologies, ela vai fazer a prova do Praxis Test. Então, esse Praxis, eles vão te dar uma nota, e aí, mais uma vez, cada estado considera uma nota mínima para te dar a licença. Existe um outro órgão aqui nos Estados Unidos que chama ASHA. A ASHA é o órgão que regulariza a profissão nacionalmente. Então, por exemplo, quando eu apliquei a minha documentação para o boarding, né, para o Conselho Regional do Estado de New Jersey, ele me falou, a gente precisa da sua nota do Praxis e a validação da ASHA comprovando que você fez as horas necessárias de estágio, enfim, de tudo o que eles acham. Agora eu estou nessa etapa. Quando eu entrei no site da ASHA para poder validar o meu diploma com eles e ver se eu já posso fazer a prova, a empresa que eu fiz a minha validação não está na lista, então foi um erro meu. Antes eu deveria ter buscado a ASHA para saber qual empresa que eu deveria ter pago para fazer a validação do meu diploma. Essa empresa que eu fiz, ela não está na lista das empresas que eles aceitam, tá? Então, a dica que eu dou para vocês. Primeira coisa, qual o estado que vocês vão morar? Descubram como que funciona a profissão naquele estado, para que estado que você quer ir. Outra coisa, se você vai vir para estudar, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, estude sobre a universidade, quais são os requisitos, por quê? Para você ser aceito numa universidade, tem muitas coisas que eu tenho percebido aqui que é da universidade, né? Então são requisitos daquele lugar, o tipo de prova, o tipo de proficiência no inglês. Outra coisa, preocupem-se com o inglês, tá? Eu tive uma dificuldade minha para não aplicar antes para tudo isso, foi justamente o inglês. E uma dica mesmo, um conselho, do meu ponto de vista, eu falaria assim, olha, se você tem esse sonho de sair, de estudar fora, aprimore bastante o seu inglês, não deixe isso ser um impedimento, mas foque no inglês para que isso aconteça e flua melhor, tá? E aí, procure informações no site da ASHA, tá? Então, eu tive também essa dificuldade. Então, hoje, eu sou abençoado que eu tive vários profissionais, eu conheci outros brasileiros que estão aqui com esse mesmo processo, que passaram por isso e tem me dado dica. E foi assim que eu fui descobrir, né? Eu entra no site da ASHA, olha a lista de empresas e acabou, eu fui fazendo sozinho, não tive a ajuda de ninguém. Acabou que agora eu tô gastando dinheiro novamente. Então, assim, eu ainda não posso atuar como fonoaudiólogo. Eu fiz um estágio ano passado numa clínica em Nova York, também por causa do Covid, foi um estágio bem sucinto, foi só algumas visitas que eu fui lá, mas o contato que eu tive com os profissionais foi um retorno muito positivo, é uma área muito valorizada aqui, então assim, sobre a profissão aqui, eu não sei falar dos outros estados, mas o que eu vejo aqui de New Jersey e Nova York, porque eu moro bem na divisa, então com 8 minutos eu chego em Nova York. O que eu vejo, Nova York também não tem o Speech Language Pathologist assistente, então assim, isso, o que eu vejo buscar as informações, porque são muitas informações soltas, então busque essas informações, comece a anotar, trace um plano para vocês não cometerem os erros que eu cometi. Mas é uma profissão aqui muito valorizada, tá? Eu escuto falar muito bem da fonoaudiologia, muito bem da nossa profissão aqui, muito respeito. Eu tenho amigos que trabalham em hospital como enfermeiros e falam muito bem da fonoaudiologia, enfim, de todos esses aspectos, tanto de remuneração, quanto do respeito pelo trabalho, da importância do trabalho. Então, isso é o que me motiva a continuar buscando. Quando eu comecei a estudar, tem 1 ano que eu estou estudando, eu achei o nível da prova bem difícil para mim, porque, primeiro, o desafio do inglês, que eu aprendi o inglês tinha pouco tempo,
Segundo, eu me formei em 2009, então é muita coisa assim, anatômica, nervos, tudo isso muito da época que eu estudei, muitas áreas que depois que eu estudei eu não atuei, e aí assim, relembrar tudo isso em outra língua tá sendo um desafio para mim também. Ainda não tentei a prova, mas você pode tentar a prova quantas vezes quiser. Então, assim que eu resolver sobre a empresa, sobre isso, eu vou fazer de novo contato com a ASHA para ver se eu posso fazer a prova ou se eles vão me mandar para complementar a minha formação em alguma faculdade e quanto tempo que isso vai ser. Eu estou disposto a ajudar, né? Eu criei recentemente um curso e foi muito fantástico para mim quando eu comecei a estudar, porque eu tive contato com a fonética do inglês e isso tem me ajudado demais na minha pronúncia e me dado muito mais segurança mesmo. Então, eu criei um curso ano passado, que eu comecei a vender o curso esse ano, que é um curso de fonética e fonologia do inglês. Então, eu tenho ajudado alunos de inglês, então pessoas que estudam inglês e têm dificuldade de produzir um som, têm dificuldade de listening. Eu peguei todos aqueles conceitos de, antes da escuta ativa, antes do listening, por que não trabalhar pares mínimos? Por que não trabalhar outros conceitos da audiologia para facilitar o listening? E tenho trabalhado muito também essa percepção oral de fonemas. Então, esse curso foi um curso muito com o que eu aprendi mesmo da fonética e fonologia do inglês, porque me ajudou demais na minha pronúncia. Então, eu estou desenvolvendo a minha pronúncia e, ao mesmo tempo, eu fiz esse curso. Eu estou vendendo esse curso aqui no Instagram sempre. E foi fantástico o retorno, porque eu tive alunos que também são professores de inglês e muitos professores de inglês não têm formação acadêmica de letras no inglês. Então, muitos professores acabam descobrindo essa fonética em uma maneira de ajudar o aluno. E, então, eu estou tendo um retorno muito positivo. Eu estou investindo muito ainda nisso. Logo, logo eu vou fazer outros lançamentos do curso. Mas, se você é fonoaudiólogo, quer bater um papo comigo, quer tirar outras dúvidas, quer, enfim, links que eu tenho da ASHA, eu tenho buscado isso muito sozinho no Google. É um prazer poder compartilhar, mesmo que ainda a minha história não tenha finalizado com a fonoaudiologia aqui, né? Ainda não posso falar, eu sou fonoaudiólogo aqui, eu já tenho meu permit de trabalho, por isso que eu não atendo ainda. Mas, se a gente puder ir juntos, eu posso fazer o possível que for para ajudar. E desculpa se eu não respondi todas as dúvidas. É isso, né? Eu acredito muito na nossa profissão. Eu adoro a fonoaudiologia. Então é isso aí. Sucesso para todo mundo. Teve muita gente me mandando mensagem, contando as histórias, contando os desejos. Eu desejo o melhor para todo mundo e pode ter certeza que a informação que eu tiver, eu compartilho aqui com vocês.